Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou o professor Leonardo Barroso, sou professor de História formado pela Universidade Católica do Salvador, cursei o BI de Saúde na Universidade Federal da Bahia e hoje sou graduando na Escola de Medicina Veterinária também na Universidade Federal da Bahia. E no vídeo de hoje eu gostaria de debater um assunto, fazer uma reflexão na verdade, com relação à educação à distância, que está ocorrendo nas escolas por conta da questão da pandemia. A educação à distância, ela vem sofrendo muitas críticas e eu gostaria de deixar claro que eu também sou crítico do formato que algumas escolas adotam nesse mecanismo. Mas antes de falar da educação à distância, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso modelo convencional de ensino. Nas últimas décadas, a escola entrou no que eu chamo de fase estacionária. O que é isso? A escola se centralizou apenas no seu aspecto quantitativo. Apenas isso. Avaliação, nota. Avaliação, nota. Conteúdo, reprodução. Conteúdo, reprodução. Então, nesse espaço de carência de habilidades ou de notar as habilidades dos alunos que o nosso sistema educacional se estabeleceu, nós estávamos vivendo uma espécie de uma crise muito exacerbada com os alunos. Eu quero deixar claro que todo o processo de aprendizagem que eu desenvolvo, que eu já desenvolvi como professor, ele perpassa pela escuta e pelo diálogo com o aluno. Então isso para mim é algo primordial, algo essencial para a gente melhorar o nosso processo de aprendizagem no ambiente escolar. A gente precisa aprender a ouvir os alunos. Muitas teorias pedagógicas já falam dessa questão como uma evolução no processo educacional. Desde a escola de Anísio Teixeira, década de 20 e 30, se a gente fizer uma pesquisa, nós vamos ver que tem uma parte do pensamento de Anísio Teixeira que ele disse que a escola deveria focar com o intuito de solução de problemas do contexto da vida do aluno. E isso está muito distante da nossa realidade. Então, antes de realizar a crítica à educação à distância, nós temos que observar o modelo que nós estávamos, o paradigma que nós estávamos instituído. Todos os professores que eu já conversei a respeito do assunto e do tema têm uma opinião semelhante. Nós precisamos modificar. Agora, como modificar esse processo? Porque quando vem essa fase estacionária, ela gera aquela acomodação. Enquanto está existindo um processo de lucro, a questão mercadológica, isso continua, isso permanece. Mas nesse momento de pandemia, a coisa modificou muito de tamanho, de figura. Se transformou muito, aí surgem novas demandas, novas necessidades, novas observações. Eu entendo que a escola ela é importante no contexto social, ela é importante dentro de um contexto político. Agora, a escola, assim como todas as outras instituições, assim como todas as outras áreas do saber, precisa também evoluir. E não dá para a gente negar a realidade que nós tínhamos antes, dizer que era o mundo das maravilhas, onde todo mundo tinha uma capacidade plena de aprendizagem, sendo que a gente sabe que não era assim. Não é uma questão que ela é primordial para que a gente possa compreender o processo. É necessário fazer essa autocrítica. Agora, com relação à educação à distância, eu gostaria de deixar claro que a minha monografia foi sobre ambiente virtual de aprendizagem, logo quando começou a popularizar, e o ensino de história. Então, esses ambientes virtuais, eles já traziam possibilidades de extensão da sala de aula. Eles já traziam as possibilidades de nós melhorarmos o nosso próprio processo didático. E isso já vem há um bom tempo acontecendo, muito mais de uma década. Mas ainda assim,
As escolas demoraram para poder se adaptar a esse contexto. Na verdade, eu nem sei se realmente se adaptou, porque a partir do momento que veio o desenvolvimento dos sistemas de ensino, a escola não desenvolveu o seu ambiente e vendeu, vamos dizer assim, essa produção e essa possibilidade para os sistemas de ensino. E aí cabe uma ressalva aqui. Alguns sistemas de ensino são muito falhos e carecem de muita informação e de diálogo também com professores e alunos. O que é que eu quero dizer? Que nós tínhamos um modelo quantitativo, competitivo, conteúdo, reprodução, e a educação à distância hoje tem diversas possibilidades. Entre elas, a possibilidade de uma educação colaborativa, desenvolvimento de habilidades. Nós precisamos aprender o que são essas habilidades. Se eu tenho um grupo de alunos com altas habilidades em artes, então o ambiente colaborativo ele pode ser extraordinário na educação à distância. Se eu tenho um aluno que tem altas habilidades em produção, criatividade, nós sabemos que existe a questão dos espaços maker, né, que podem ser desenvolvidos, que o aluno é totalmente livre para poder fazer isso. Então, essas habilidades precisam estar presentes nesse processo de educação à distância. É necessário que as escolas consigam compreender que agora o foco não é mais aquela formação de um nível geral, né? Onde quem levanta a cabeça tem a cabeça, né? O processo hoje ele precisa se estabelecer em relação às habilidades dos alunos. E não é a habilidade que nós julgamos que vale a pena ser avaliada, não. É uma essência que já nasce com ele. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Todas as nossas escolas possuem o mesmo currículo. É um currículo mínimo isso. É o currículo mínimo. Então, por que todas ficam no currículo mínimo? Porque elas não desenvolvem outros saberes. Por que interessa manter o currículo mínimo? Porque o custo é menor. E aí vamos lembrar que a educação não é custo, é investimento. Por exemplo, uma escola com altas habilidades em artes, onde além do currículo mínimo eu tenha teatro, música, produção musical, produção artística, artes plásticas, composição de vídeos, né, que são artes visuais. Essa é a grande questão. Nós precisamos de escolas que entendam que existem diversas habilidades. E o sujeito hoje, o aluno de hoje, ele vem para o nosso contexto querendo desenvolver essas altas habilidades. E isso não é fornecido para ele. Ele precisa se encaixar em um contexto, numa caixinha, e ali ele deve permanecer, ali ele deve ficar. Então, olha a contradição. Eu estou dizendo que existe a possibilidade de educação colaborativa, mas a escola está migrando para o espaço de educação à distância da mesma forma como é feito em sala de aula. Conteúdo, reprodução, avaliação. Conteúdo, reprodução, avaliação. Conteúdo, reprodução, avaliação. É o mesmo contexto. E se a gente permanecer nesse contexto, vai chegar um determinado momento em que a demanda para que exista um processo automatizado, tradicional, vai ser grande. E a gente não vai conseguir transformar, e nós precisamos aprender a fazer isso. A gente precisa entender que a escola pode ser um lugar de transformação social. Não é um lugar apenas de discurso de transformação social, mas um local de transformação social. Quais são as habilidades que nós estamos ensinando na escola? Vamos aproveitar esse momento de crise, de pandemia, para reavaliar, porque o contexto humano agora está sendo absorvido, chamado para que a gente possa discutir, para que a gente possa trazer essa discussão à tona. Criar rodas de discussão com os nossos alunos e perguntar a eles qual é o tipo de escola que vocês desejam, qual é o tipo de educação à distância que vocês desejam, o que é que vocês querem fazer da escola e na escola quando vocês retornarem. A gente precisa aprender a sair desse espaço de controle, desse paradigma de controle, que tanto nos absorve, mas que não serve mais para a nova realidade educacional.
Por exemplo, a gente precisa ter grupos de professores voltados com a linguagem de programação, porque existem essas habilidades inerentes em muitos desses jovens. Mas na mesma escola que eu tenho esses professores com habilidades voltadas para a programação, para a linguagem da programação, que ensine a eles, eu tenho que ter grupo de professores que sejam capazes de entender a sensibilidade da linguagem artística, que esses alunos sejam contemplados no processo e que peguem essa habilidade que é inata deles e produza algo maravilhoso, que eu sei que nós somos capazes de fazer. Nós precisamos ter também a consideração pelas altas habilidades esportivas, corporais, altas habilidades de memória, altas habilidades matemáticas, altas habilidades de linguagens. Então, esses são os nossos desafios. Compreender que a gente não pode mais padronizar. Por que os alunos tanto gostam do processo da internet, dos youtubers e da Netflix e de diversas coisas? Porque eles não precisam se importar com julgamento nem padronização. Eles podem navegar, ir e vir, é tudo fluido, é dinâmico, mas a escola ainda continua no mesmo formato. E não cabe, pelo menos para mim, observar o contexto geral e falar, mas o Enem, não cabe isso. Não cabe isso. O Enem ele pode continuar existindo, o conteúdo mínimo, o currículo mínimo que eu estou dizendo, pode continuar a existir, o currículo mínimo. Mas, além do currículo mínimo que é ofertado pela escola, podemos ofertar também um currículo baseado nas habilidades. E não são as habilidades que o governo determina em lei e em decreto, não. Na formação do novo ensino médio. Não são essas habilidades que eu estou falando. Estou falando das habilidades que vêm com o indivíduo. Observe que a gente tem um construto da realidade social que trabalha única e exclusivamente com as habilidades para o mercado de trabalho. Esqueça isso, é um paradigma antigo, século XX, século XIX, século XX, meado do século XX para cá. Isso acabou. Por isso que, por mais que vocês ofereçam vagas de cursos técnicos e cursos científicos, vai absorver uma parte da sociedade, mas a outra parte não vai absorver. Vai ficar sobrando vaga, porque é necessário compreender a habilidade que um grupo de indivíduos tem. Existem alunos, eu já acompanhei alunos que são excelentes como habilidades esportivas, mas não conseguiram desenvolver nenhuma carreira dentro da área, porque na escola foi perdido. Outros com habilidades musicais, composição, podia não ler partitura, mas tocava divinamente. Nos projetos de música que algumas escolas possuem, como eu já passei por algumas que tinham esse projeto, os alunos davam um show em relação àquilo dali. Mas precisa o mínimo de conhecimento naquela área para que ele possa se desenvolver. Então é necessário a gente pensar isso. Nem todo mundo quer ser advogado, nem todo mundo quer ser médico, nem todo mundo quer ser engenheiro e também não nasceu para isso. É necessário entender isso. Não nasceu para isso. Cada um tem a sua essência e quando a escola oferece o desenvolvimento dessas habilidades que vêm junto com eles, aí sim, a gente constrói uma ferramenta de uma realidade social mais justa e abrangente. Vou dar um outro exemplo. O mundo do futebol. O mundo do futebol ele é fantástico. Ele é fantástico. Se a gente for observar, consegue transformar meninos que saem de uma situação e meninas que saem de uma situação de pobreza, né, de dificuldade social, e consegue elevar esse aluno para uma outra realidade a partir do futebol. Ótimo, perfeito. Agora, por que só o futebol é valorizado? Porque a gente não consegue formar torcida para outros esportes. Porque os municípios, os estados, simplesmente não se preocupam com isso. A partir do momento que a gente tenha todas as escolas essas habilidades esportivas, pelo menos 8 ou 9 esportes olímpicos, categorias, nós vamos começar a desenvolver o gosto por esses esportes e começar a desenvolver a torcida também para esses esportes. Com o passar de décadas, nós vamos ter múltiplos esportes sendo referenciados aí para a sociedade brasileira.
Quando a gente deixa de fazer isso, a gente perde. E aí fica apenas mundo trabalho, mundo trabalho, mundo trabalho. Se ficar apenas nisso, vai ser muita gente se formando em determinada área e não vai ter vaga, porque também nem todo mundo está preparado para aquela área. E não é preparado de formação, não. Não é isso. É porque não deseja estar naquela área apenas por uma questão profissional. Mas odeia estar na área. Se nós pegarmos a sinceridade das pesquisas acadêmicas sobre o curso que o aluno está fazendo, e se ele está satisfeito com aquele curso, nós vamos observar que existe uma grande insatisfação, porque na nossa sociedade, todos nós somos levados a acreditar e a pensar que o indivíduo, quando precisa ganhar dinheiro, ele tem que fazer uma determinada área. Então, ao invés de pensar na habilidade que ele tem e associar essa habilidade à área que ele quer fazer, não. Ele escolhe por uma demanda, né? Por aquilo que se acha que é bom para ele, mas não por uma livre opinião, escolha, dedicação. Então a gente precisa aprender a valorizar nesse contexto as habilidades. E é isso que a educação à distância pode ofertar, pode oferecer. Se as escolas não sabem como desenvolver uma educação colaborativa, cabe aos dirigentes escolares contratar profissionais qualificados que possam ofertar esses cursos e demonstrar como a educação pode ser colaborativa através da rede, as possibilidades que nós temos. Então, esse é o nosso grande desafio. Não há que se negar essa realidade da educação à distância em detrimento de uma realidade anterior que já estava em crise. Eu gostaria de deixar claro o seguinte: a escola é um ambiente de transformação social e política. Eu não sou contra a escola de forma alguma, sou professor, sou totalmente a favor da escola. Agora, a escola precisa sim se transformar. Precisa. Depois eu quero que vocês assistam um documentário chamado Educação Proibida e talvez, se vocês se disponibilizarem a assistir, vocês vão compreender a dimensão que nós estamos vivendo sistemática, né? Dessa questão dessa educação que surge no século XVIII e permanece nos mesmos moldes até hoje. Não é pelo fato das escolas estarem hoje estabelecendo um ensino online que a coisa está diferente, não. Não é isso. É o modelo de pensamento, né? É a valorização única e exclusiva do processo racional da produção de conhecimento, que acaba sendo uma reprodução e não uma produção de conhecimento. Claro que existem locais que não tem nenhum tipo de educação, nenhum tipo de acesso a nada. Então a gente não pode simplesmente dizer que é totalmente ruim ou desqualificada. Não é isso. Eu estou falando do processo de avanço, do processo de evolução, de experiências agora nesse contexto híbridas e que possam nos mostrar o quanto a gente pode ganhar nesse processo de educação à distância. Vamos abrir a nossa mente, compreender esse paradigma que está surgindo, que é novo para todo mundo, né? E permitir que o novo se estabeleça. As escolas que ainda não sabem como fazer, contratos profissionais, poxa. Custa nada, vocês gastam às vezes dinheiro no orçamento com algo que não dá tanto resultado, e eu sei disso, porque eu já fui coordenador de escola. Eu tenho absoluta certeza que isso também ocorre, né? Então, se vocês estão realmente em busca de algo novo, comece a procurar, ler um pouco mais sobre educação colaborativa, o que é que está acontecendo nas experiências do mundo inteiro em relação a isso, o que é que nós podemos ganhar. E não esqueçam do seguinte detalhe: o processo do conhecimento para o novo século requer o reconhecimento das habilidades individuais e da essência e conscientização do aluno do seu próprio processo de aprendizagem. É isso que a gente precisa. Todas as teorias pedagógicas, elas evoluem nesse sentido. A gente vai pegar Anísio Teixeira, vamos pegar Paulo Freire, mas vamos ler também Piaget, Vygotsky, e aí a gente vai ver que esse é o caminho. Se vocês quiserem estudar também
uma teoria e associar essa complexidade da teoria educacional, dá uma lida em Autopoiese, de Maturana. Aí vocês vão ver que essa teoria surge numa escola chamada Escola de Santiago, né, que trabalhava o processo de cognição do ser, né, o que para eles significava cognição de um ente vivo. Então dá uma lida, vale a pena ler sobre isso, porque eu tenho certeza que vamos encontrar respostas bem interessantes. Se não encontrar respostas, nós encontramos pelo menos um caminho, uma direção que a gente possa seguir. Mas não dá mais para a gente continuar no mesmo paradigma, né? Então, pessoal, essa foi minha reflexão. Espero ter contribuído um pouco para o desenvolvimento, né, da educação, ou então do pensamento sobre a educação, sobre a contemporaneidade. Qualquer dúvida, qualquer questão que queira tratar comigo, tem as minhas redes sociais. Vou deixar aí no final do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo e estamos aqui para poder a gente ajudar nessa nova fase que a humanidade está. Ok? Muito obrigado e até mais.